Olá a todos, uma excelente noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A todos que aqui estão presentes, eu peço por gentileza que só me confirme se o som tá bom, se vocês me ouvem bem, por gentileza. Já viu o Dr. Kleuber aí na sala, hoje temos um assunto muito importante para falarmos. O som tá bom, Ana Lúcia? Tá me ouvindo bem? Maria Lúcia também me ouve bem? Excelente. Som tá bom, né? Tá um pouco rouco? Não, aqui tá baixo. Tenta dar uma aumentada aí, pessoal, porque aqui o som tá no máximo para mim, tá? Creio que vocês estão me ouvindo muito bem. Tem alguém brincando com os cachorros aqui fora, mas tirando isso, turma, uma excelente noite a todos vocês. Pessoal, obrigado por ter aceito esse convite. Com certeza, hoje a nossa live vai ser muito importante, principalmente para você que está buscando saúde. Se você está nessa live hoje, com certeza saúde é algo que você está buscando. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais em como ter uma saúde, cuidando daquilo que em grande parte, né, acho que o Dr. Kleber vai falar um pouco sobre isso, mas em grande parte está no nosso corpo por inteiro, que é o sangue. Como que a gente vai manter ele saudável? Como que a gente mantém limpo? Será que a gente deve se preocupar realmente com o sangue que está no nosso corpo? Esse é um assunto muito importante. E eu espero que você, nessa próxima hora que vai ficar junto conosco aqui, aprenda muito, mas, acima de tudo, realmente saiba como cuidar da saúde de uma forma natural, cuidando de algo que ali no nosso corpo está sempre a todo momento e que a gente precisa dar uma atenção especial. Hoje, essa live quem irá fazer é um grande amigo, um grande profissional, que eu tenho o prazer de convidar, mas antes de chamá-lo aqui, só quero mostrar para vocês um pouquinho das competências que o Dr. Kleuber tem, ele que realmente é um profissional renomado na área e que com certeza vai te compartilhar muita informação importante referente àquilo que vocês estão buscando. Mas o Dr. Kleuber, ele é ortomolecular, terapeuta holístico, morfologista do sangue vivo, e hoje sangue é o nosso tema. Ele é ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático e, ao mesmo tempo, aqui, ele também ele está cursando, né? Está em curso a biomedicina. Então, é um excelente profissional, muito bem com suas competências aqui, para compartilhar um pouco mais sobre como nós devemos cuidar do nosso sangue, como mantê-lo saudável e, acima de tudo, como o sangue pode, basicamente, nos deixar com uma saúde ainda melhor. Mas não serei eu, com certeza, é o Dr. Kleuber. Dr. Kleuber, meu amigo, você está por aí? Se puder ativar o seu áudio, lhe agradeço. Boa noite. Opa, boa noite, meu amigo. Como Boa é que você noite, está, Dr. Kleuber? tudo bem? Graças a Deus, Tudo em bem? paz. Tudo Boa noite a ótimo, tudo bem, todos. graças a Deus. Meu amigo, é um prazer estar aqui de novo, novamente contigo. A live é sua, meu amigo. Vamos aprender um pouquinho do sangue. Já te coloquei como anfitrião para compartilhar a sala aí, tá? Tá certo. Bom, gente, primeiramente agradecer a Deus, né, por todos nós estarmos aqui nesta noite, já partindo de uma excelente live que nos antecedeu, né, falando sobre negócios, mas agora chegou a hora da gente abordar o assunto ao qual foi nos solicitado de falar para vocês, tá? Sobre a questão do sangue. Né? A nossa saúde depende do sangue, e é isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre este tecido maravilhoso e essa coisa maravilhosa que tem nos dado vivência, né, para que a gente possa continuar cada dia com mais saúde, mais energia, e vamos aprender um pouco, né? Ver qual é a relação que tem o sangue também, né? Com várias doenças, né? E qual é a forma que nós podemos fazer para manter o nosso sangue limpo, né? Então,
É esse o tema e é com isso que nós vamos agora começar a falar com vocês. Bom? Então, meu boa noite a todos. Todos estejam preparados, papéis na mão, caneta, atentos. E no final da palestra nós vamos ter um bate-papo com algumas pessoas que tiveram experiências, né, para compartilhar conosco. Esse é um assunto ao qual eu gosto muito de falar e comentar. Sou apaixonado pelo sangue há muito tempo, né? E falar sobre o sangue como fator de saúde, um fator de saúde, digamos assim, mais importante para o ser humano. E isso é sempre uma prioridade, né, quando a gente vai comentar alguma coisa com relação à saúde. A grande maioria da população, ela não tem ideia da importância de conhecer o seu próprio sangue, o que ele representa, né, para a sua saúde. E é interessante saber que esse conhecimento pode ser a chave para a sua longevidade ou a sua brevidade de vida aqui na Terra. Tá? Então, vou dar um aviso aqui. Nenhum de nós vai sair vivo daqui. Né? Mas, enquanto nós pudermos adiar essa nossa partida, melhor. Não é mesmo? Um dia, eu e você seremos apenas um nome numa plaquinha, numa lápide, né, em algum lugar deste Brasil. Estaremos descansando, concluindo a nossa etapa, a nossa jornada. E o que vai ficar aqui na Terra para os que ficam é o legado, né? O que nós deixaremos para as pessoas que nos conheceram, né, aqueles que nos conhecem, né, e eu espero que todos nós que aqui estamos possamos deixar uma coisa muito boa para as futuras gerações. Então, vamos aprender a nos conservar ao máximo, né? A cuidar melhor da nossa saúde, a cuidar melhor das coisas mais importantes que favorecem, né, o nosso bem-estar. Né? E a nossa verdadeira saúde, ela está verdadeiramente no nosso sangue. Esta é a visão que eu espero que, ao terminar de falar, de expor, a gente venha compreender com mais profundidade. Geralmente, quando falamos de saúde, as pessoas pensam em tudo, falam em tudo, menos na saúde do sangue, não é verdade? Então, hoje, nós vamos mudar um pouco esse pensamento. Nós vamos pensar um pouco fora da caixa, fora do quadrado. A grande maioria dos ocidentais, das pessoas que moram no Ocidente, elas pensam que saúde é um corpo musculoso, né? Quando a gente vê um camarada fortão, diz, nossa, que saúde, né? Daí, a grande maioria das pessoas corre para as academias para malhar no ferro, né? Ficarem musculosos, e alguns, para isso, usam até substâncias altamente tóxicas, né? Anabolizantes, que são usados até para aplicar em cavalos, e as pessoas usam para ficar realmente fortes. E realmente ficam, mas isso tem um custo muito alto. Muitos morrem cedo demais. Geralmente, quem usa esses anabolizantes não passa dos 50 anos, e os mais conservados, que têm uma boa genética, ainda consegue chegar até os 70 anos, não mais do que isso. Então, os ocidentais têm uma visão muito periférica, muito externa de saúde. Já a parte do Oriente, ela tem uma visão mais interna. A saúde é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ok? Não é construindo um músculo que você vai ter saúde. Não é. Tá? Então, hoje nós vamos desvendar alguns mitos sobre o sangue e vamos colocar um pouco de luz nessa imensa escuridão que nos cerca a respeito do nosso sangue, para que nós possamos utilizar isso de forma prática e no nosso dia a dia, tá bom? Bom, porque, né, esse é um dos objetivos do Programa de Saúde da Família, criado pela empresa Timol, tá? Que vem a cada semana trazendo informações naturais, né, de forma prática,
e que todos nós podemos utilizar no nosso dia a dia, e também os produtos, né, que são projetados pela empresa para levar o grau de saúde, são bacanas, distintos, né? E você pode utilizar no seu dia a dia, certo? Agora, se você quer saber mais sobre esses produtos que são utilizados no programa de saúde da família, você deve procurar a pessoa que te convidou, porque ela vai te mostrar ainda muito mais coisas, né, interessantes para reverter o seu quadro de saúde em pouco tempo, e assim você poder desfrutar de uma qualidade de vida melhor. Hoje eu creio que vamos sair daqui enriquecidos, tá? Um novo caminho a ser trilhado, rumo ao clube dos 120, ou seja, rumo ao clube dos longevos, né? Ultrapassar a barreira dos 120 anos com saúde, né? Quem quer superar os 100 anos com saúde? Quem quer chegar aos 120 anos com saúde? Às vezes, quando a gente fala em viver muito, as pessoas, às vezes, dizem, não quero viver isso tudo, não. Por quê? Porque a imagem que se tem no Brasil, né, principalmente em algumas regiões, é que as pessoas com mais de 60 anos já estão velhos, acabados, né? Pessoas com 80 anos estão depauperados, e isso é até verdade, né? Se você olhar para as clínicas de repouso, ou para as clínicas, topada de pessoas doentes, enfermas, né? Todos querendo algo, né? Mas só que estão procurando de uma forma muito errada, ok? E nós vamos entender isso. Então, fiquem atentos, vamos lá. O que é o sangue, né? São 3 pontos que nós vamos ver. O que é o sangue? Qual é a relação que tem o sangue com as várias doenças e enfermidades? E como eu posso manter o meu sangue limpo e saudável? Tá? Então, o nosso bate-papo de hoje é com relação a essas 3 perguntas que foram feitas a mim. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho desse tecido nobre, o sangue, que é riquíssimo e muito importante para a nossa sobrevivência. Ok? Olha só, as primeiras células do sangue, elas surgem no sistema circulatório primitivo do embrião, né? O embrião em desenvolvimento, com apenas 3 semanas após a fertilização, que ele já está em formação, começam a surgir as primeiras células sanguíneas, que são chamadas de células sanguíneas embrionárias. Então, essas células sanguíneas embrionárias é um tipo de célula-tronco, ou seja, uma célula cujo destino não é pré-determinado ainda, né? E estas células sanguíneas embrionárias, elas vão dar origem a várias linhagens e diferentes células filhas. Bom, assim que elas aparecem no embrião, começam a se dividir, produzindo mais do seu tipo e também as primeiras hemácias, né? Essas hemácias que são as transportadoras de oxigênio, que são as células mais numerosas do nosso sangue, que são as hemácias. Também começam a ser produzidos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Que são as células do nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, que irão formar as primeiras defesas, ainda que um pouco rudimentar, porque são iniciando, né? Sem treinamento, mas atuam contra algumas infecções, né? Esse é o nosso exército ou as nossas defesas armadas, né? Que são os leucócitos, tá bom? A partir de 1 mês e meio, ou seja, a partir da 6ª semana, mais ou menos, após a fertilização, essas células sanguíneas embrionárias, elas migram pelo sistema circulatório primitivo até o fígado e o baço, que já estão em formação, em desenvolvimento, tá? Nos quais se fixam a partir daí e começam a produzir bilhões de hemácias. A produção avança numa intensa velocidade programada, ou seja, é produção em massa de hemácias, porque aí, né, o embrião está se desenvolvendo, o corpo está se projetando com novos órgãos, entende? O sistema circulatório já está se formando, o sistema linfático também, então as hemácias já começam a se espalhar, né? O nosso sistema imune, ou seja, os glóbulos brancos, também estão se desenvolvendo e já vão amadurecendo, tá?
e treinando as táticas de defesa. Olha só, as células brancas, elas são, todo o nosso organismo, principalmente as hemácias, elas não são uma coisa assim, aleatória, que sai correndo, louca, sem saber o que fazer, não. Todas elas têm uma programação genética, uma programação orgânica, né? Está tudo escrito, ela sabe exatamente o que fazer. Então, os glóbulos brancos, eles precisam ser treinados para poder executar a defesa do corpo, tá? Um exército precisa ser treinado. E aonde é que as defesas do nosso corpo são treinadas? No timo. Vocês já ouviram falar do timo? Sabem onde ele fica situado? O timo é muito importante no início, né, do nascimento. O bebê, quando nasce, o timo é bem maior do que quando nós nos tornamos adultos. Depois que nós vamos envelhecendo, ele vai diminuindo a sua capacidade. É como se o quartel fosse fechando algumas instituições, né, de treinamento. Bom, o timo ele fica no centro do nosso corpo. Ele é um órgão precioso do sistema linfático. O sistema linfático é o que faz, né, a limpeza da linfa, né, do nosso organismo, que faz com que o nosso corpo permaneça limpo, trabalhando, né, redondo, né, como se diz. Né? Então, o objetivo do timo é treinar células imunes, você sabia disso? Para que elas consigam fazer o quê? Diferenciar o que é próprio e o que é estranho ao corpo. Então, as células brancas, elas são treinadas para identificar quem é amigo e quem é inimigo do nosso corpo. O timo, ele começa a surgir no organismo humano, no embrião humano, né, na 4ª semana de gestação, ou seja, com 1 mês de gestação, o timo já está terminado, pronto para receber os seus soldados, né, de defesa, tá certo? E aí os leucócitos migram do fígado e do baço para lá, porque ali começa ali os seus treinamentos, né, do nosso corpo. O nosso corpo, na verdade, ele é uma fortaleza, né? Uma fortaleza. E essa fortaleza tem um exército preparado para nos defender. Dentro de nós existe um universo imenso de seres que sobrevivem com o que nós comemos, com o que nós bebemos. Tá? Nós somos apenas hospedeiros de uma população maior que os moradores de toda a Terra. Imagine, todos os habitantes da Terra, que somos 8 bilhões de habitantes na Terra, não chegam nem perto da quantidade de habitantes, de células que nós temos dentro do nosso corpo. Então, na 17ª semana, lá mais ou menos uns 4 meses e meio, ao 5º mês de gestação, né, surgem os primeiros leucócitos treinados operacionalmente. Ou seja, leucócitos que já estão preparados, ou seja, é a nossa polícia de choque, a rota, né, que começa a patrulhar o corpo, embora ainda não esteja na sua plenitude de ação. Lembrando que está ainda, né, um embrião em formação, a criança ainda está em gestação, mas o sistema de defesa, já a partir do 5º mês, já está atuando de uma forma bem efetiva, né, de proteção do organismo. Para que um ser sobreviva neste mundo, ele precisa de defesa, né, e são defesas atuantes. Né? Sem defesa, sem chances de sobreviver. Sem chances de sobreviver. Tá certo? Quando lá em Levítico 17:11 diz: a vida da carne, ou seja, do corpo, está no sangue. E ele, o sangue, é quem fará expiação em virtude da vida. O que é que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a purificação do nosso corpo, né, a cura do nosso organismo, está no sangue. Tá? E isso hoje é comprovado cientificamente. O que é que eu vejo aqui? É ciência milenar que é esquecida, não é ensinada à população. Não é ensinada. Então, o sangue é a vida do nosso corpo. É nele que também está o nosso sistema de defesa. Porque se não existisse o sistema de defesa,
a gente nem nasceria. Né? É nele que estão as células que irão distribuir os nutrientes. É nele que estão as células que irão levar oxigênio para todo o nosso organismo. Tá certo? É nessas células, né, que irão recolher o lixo que está dentro do nosso corpo para colocar para fora, né? Como, por exemplo, o gás carbônico. Nós só sobreviveremos neste mundo se tivermos um bom sistema de defesa, e ele está onde? Nossas defesas. Se você quer ter saúde, se você quer sobreviver, se você quer chegar aos 120 anos, se você quer viver na sua plenitude, cuide e aprenda a cuidar do seu sangue, né? Mas é incrível que tudo isso, que é da mais alta importância para a saúde e para a vida, muitas pessoas mal sabem qual é o seu tipo sanguíneo. Culpa delas? Não, é culpa do sistema. A culpa é do sistema, que não quer que você saiba disso. Como ter saúde e chegar à abundância de vida sem saber o princípio da vida? Como? Só por pura sorte, intuição? Às vezes alguns conseguem escapar, né? Bem verdade. Certo? Isso não é ensinado, porque o sistema não aguentaria, por exemplo, bilhões de pessoas vivendo muito tempo. Imagine, né? A raça humana, todo mundo 100 anos, 110, 115, 120, 130 anos, com saúde, com vigor. Imagine, e se aposentando aos 65. Nenhum sistema aguentaria isso aí. Por isso que não é ensinado, por isso que não é de domínio público. Se você quer viver muito, você quer ter saúde, você tem que buscar, você tem que sair fora do quadrado, porque senão você vai ficar no sistema dos 72 anos, dali você não passa, ok? Bom, desculpa, nós estamos no ano de 2023, correto? Depois de Cristo. Quantos anos você tem hoje? Veja quantos anos você tem hoje. Bom, você acha que tem essa idade mesmo? Você pode até ter a idade que você tem hoje, que é a sua idade cronológica, de construção. Mas você está equivocado com relação ao seu sangue, a idade do seu sangue. Seu sangue tem mais de 10 mil anos. Sabe por quê? Porque o sangue que nós herdamos, né, ele contém milhares de anos de memória genética, que vem sendo transferida de geração após geração, desde os nossos mais antigos ancestrais, desde o primeiro homem, desde a primeira mulher que surgiram na Terra. Tudo isso está gravado em cada um de nós, em nossos códigos genéticos sanguíneos, que ainda são indecifráveis, né, pela ciência atual. Mas esses registros, queridos, genéticos, eles estão lá. Estão em você, está em mim. Vem através de toda a sua família. Através do seu pai, né? Do seu avô, do seu bisavô, né? E por aí vai. Está tudo gravado lá na nossa herança genética. Então, nós precisamos entender uma coisa. O nosso sangue, ele é primitivo. É primitivo. Não é moderninho de hoje. Só tem 15 anos, né? Agora. Não. Nosso sangue é primitivo, é lá de trás. O nosso sangue, ele é uma força da natureza. É algo que o ser humano ainda não consegue construir. Por isso que nós temos que, às vezes, doar sangue. Porque ainda não existe a capacidade do ser humano criar, né, algo tão perfeito, né? Então, por não entendermos isso, é que a grande maioria das pessoas está ficando doente, enfermos e morrendo mais cedo do que o previsto, porque ele não sabe cuidar do sangue dele, né? Então, estamos detonando o nosso sangue todos os dias. Todos os dias estamos detonando o nosso sangue. Mas, e o que é o sangue? É agora que nós vamos dar umas pinceladas, né? Bom,
Em nosso corpo existem 12 sistemas orgânicos. Todos esses sistemas são alimentados com nutrientes e oxigênio levado pelo nosso sangue. O corpo humano é composto de 80 a 100 trilhões de células. 1 bilhão de células por hora deve ser substituída. 24 bilhões de células por dia são substituídas. Cada uma das 100 bilhões de células do corpo humano contém em cada célula de 300 a 800 fontes de energias. Cada célula, de 300 a 800 fontes de energia. Que fontes são essas? São as mitocôndrias. E cada mitocôndria da célula, por exemplo, a célula do fígado, contém cerca, cada mitocôndria tem 5 unidades respiratórias, cada uma delas. Cada mitocôndria das células do coração contém cerca de 20 mil unidades respiratórias, cada mitocôndria. Tudo isso circula através de 150 mil quilômetros de capilares pelo nosso corpo. Os capilares são veias mais finas que um fio de cabelo. E está espalhada por todo o nosso corpo. Tá? 150 mil quilômetros, né, de capilares. 100 milhões de plaquetas são produzidas por dia. Quem, em sã consciência, acredita que somos obra do acaso? Quem? Então, o nosso sangue é uma maravilha da natureza. Ok? O nosso sangue ele é composto por quê? Ele é composto por plasma sanguíneo e células sanguíneas. Tá? Então, o plasma sanguíneo ele é 55% do volume sanguíneo. Tá? E as células sanguíneas são 45% restante. Ok? Agora, observem e fiquem atentos. O plasma sanguíneo, ele é composto principalmente de quê? De quê? Quem sabe? O que é que tem mais no planeta Terra? Água, né? Então, o nosso plasma sanguíneo, ele é composto por 92% de água. No plasma contém o quê? Nutrientes, sódio, potássio, cálcio, magnésio e etc. Também contém proteínas, albuminas, globulinas e fibrinogênio. Ok? Então, essa é a parte de composição do plasma. O plasma é que leva, né, as informações do nosso poderoso sangue. Né? E as células sanguíneas? As 45 restantes. É o quê? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Essas são as 3 células sanguíneas. As imagens dos glóbulos vermelhos têm uma expectativa de vida, em média, de 90 a 120 dias. 120 dias, o máximo que uma hemácia consegue viver. Por isso que, proporcionalmente, nós podemos chegar aos 120 anos. Os glóbulos brancos, os leucócitos, eles vivem horas a meses. Depende do tipo do leucócito e da sua função. Certo? E as plaquetas vivem, em média, 7 dias. E todos os dias, 100 milhões de plaquetas são substituídas. Que máquina maravilhosa. Não é verdade? Hã? Que máquina, que equipamento orgânico maravilhoso. Somos nós. Né? Então, nós temos dentro de nós o poder da cura. O nosso corpo foi projetado para se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar. Que para isso possa acontecer, o seu terreno biológico, que é o seu corpo, tem que estar adequado. A diferença entre a saúde e a doença, tá? A saúde é um terreno biológico limpo e a doença é um terreno biológico sujo. E sangue é tudo igual, tudo vermelho, não é verdade? Será que sangue é tudo igual? Será que todos nós, humanos, somos iguais?
perante o sangue. Há cerca de 100 anos atrás, um médico chamado Dr. Karl Landstein, né, foi um médico e biólogo austríaco, naturalizado americano dos Estados Unidos, né? Ele foi agraciado em 1930 com o Prêmio Nobel de Fisiologia na Medicina. E o que foi que ele fez? Ele identificou, né, e classificou os grupos sanguíneos que nós conhecemos hoje como o sistema ABO. Ele foi quem descobriu também o fator RH. A descoberta do sistema RH foi essencial para o desenvolvimento de pesquisa sobre a transfusão de sangue. Uma vez que esse processo de transfusão, quando se baseava apenas no sistema ABO, apresentava falhas, e muitas pessoas morreram, né? Então, a partir dessa descoberta do fator RH, o sangue passou a ser testado, aprovado, e aí poderia ser utilizado, né, adequadamente aquele receptor sem correr o risco de morrer, sem correr o risco de vida. Então, esse doutor, né, Landstein, ele se dedicou a sua vida a comprovar que havia diferenças no sangue de diversos indivíduos. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque quando se faziam as transfusões de sangue, muitas pessoas morriam, os médicos não sabiam por quê, pois achavam que o quê? Que o sangue é tudo igual, né? Afinal, somos todos humanos, então é pegar o sangue de um, botar no outro, né? E aí, ele descobriu que, ao se misturar as amostras de sangue de diferentes pessoas, as hemácias se aglutinavam. A pergunta, né, quando você percebe algo diferente, é por que em um tipo de sangue as hemácias se aglutinam e outras não? Às vezes, a pergunta é mais importante do que a resposta, porque às vezes uma pergunta lhe direciona para um ponto, né? Então, essa era a pergunta. Por que um tipo de sangue as hemácias se aglutinam e as outras não, né? Então, aí, ele fez essas pesquisas e conseguiu entender, né, que, primeiro, precisava se identificar os tipos sanguíneos e depois identificar o fator RH. O fator RH é aquele fator que diz que se é positivo ou negativo, né? O que faz referências, né? O fator RH faz referência a uma espécie de macacos que chamava rhesus, por isso que chama RH, né? RH é o macaco rhesus, né? Foi usado como cobaia nessas experiências, né? Então, veja bem, um indivíduo que possui o sangue tipo A positivo é alguém que possui o antígeno A e o antígeno D, que é o fator RH chamado antígeno D. Já uma pessoa com tipo sanguíneo negativo é alguém que possui o antígeno A, mas não possui o antígeno D, não possui essa proteína no seu sangue. Esse é o fator RH. Ou seja, quem possui essa proteína é positivo. E quem não possui é negativo. Então, essa proteína chamada antígeno D, ela fica na superfície do glóbulo vermelho, dos nossos glóbulos vermelhos. Ok? Então, vamos lá. Se você tem RH positivo, ok? Você tem essa proteína RH. Certo? Se você não tem, você é um RH negativo. Mas qual é a diferença disso? A diferença é, quem tem o RH positivo só pode doar sangue para quem tem RH positivo. Tá? Agora, quem tem o RH positivo pode receber também, né, de quem tem RH positivo ou negativo. Não influencia, mas só pode doar para quem tem o RH positivo. Tá certo? Aí você tem o tipo A, tipo B, o tipo AB. O tipo AB ele tem um antígeno A e um antígeno B. Certo? Então, veja bem, o tipo A ele pode doar sangue para quem tem o sangue A e o AB. Né? O tipo B positivo pode doar para o sangue B positivo e o AB positivo. Tá? Não vou demorar muito nisso, porque isso é só para a gente ter uma noção. E o sangue O negativo, né? Ele pode doar para qualquer tipo, porque ele não tem nem um antígeno A, não tem nem um antígeno B e nem tem
a proteína rhesus, né? Ou seja, o antígeno dele. Certo? Então, ele pode doar para todo mundo, mas também só recebe dele, o O negativo. É doador universal. Ok? E o receptor universal é o AB, que recebe de qualquer tipo de sangue. Bom, a natureza adotou o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, com uma metodologia para determinar se uma substância presente no corpo é amiga ou é inimiga. Vejam a importância do sangue. Vejam a importância do seu sangue. Tá? Então, qualquer substância que entrar no seu corpo, ele é testado. Né? E esse método chama-se antígenos. Eles são encontrados em todas as células do nosso corpo. Os antígenos presentes no nosso organismo são uma parte da nossa impressão digital química. Então, o tipo A positivo é uma impressão digital química. Certo? Então, quando o sistema imunológico captura um elemento suspeito, por exemplo, um antígeno estranho, uma bactéria que entrou no seu organismo, uma das primeiras coisas que ele faz recorrer é o antígeno tipo do sangue para saber se aquele intruso é amigo ou inimigo. Tá? Um dos mais poderosos antígenos do corpo humano é o que determina o seu tipo sanguíneo. Então, tudo que nós ingerimos, tudo que nós colocamos para dentro é testado. Porque tudo que existe na face da Terra, que serve como alimento, tem antígenos. Tá? Então, tudo é testado. Seu tipo de sangue é determinado pelo antígeno, né, do tipo sanguíneo que você possui, aonde? Nas células do seu sangue. Seja A, seja B, seja O positivo ou negativo. Então, quando um anticorpo encontra um antígeno de um micróbio intruso, uma reação chamada aglutinação ocorre. Ou seja, descobriu que não é compatível, aglutinação. Aglutinação. E essa aglutinação recorrente é que geram as doenças e as enfermidades. Então, nós tivemos aí o caso da Covid-19. O que é que o vírus da Covid-19 faz? A aglutinação. Né? A aglutinação. Essas aglutinações muito fortes causam trombos. E os trombos impedem o órgão de funcionar. E aí, se o órgão não funciona, o que é que acontece? Morte. Ok? Qual é a relação que tem o sangue com as várias doenças? Eu já acabei de falar. Né? Agora você vai começar a entender um pouquinho mais como os alimentos que nós ingerimos contribuem para a nossa saúde ou para a nossa doença. Tá certo? Muitos alimentos têm o potencial para aglutinar a célula de certos tipos de sangue, de um modo semelhante à rejeição. É como se o corpo rejeitasse. Você já comeu alguma coisa e você sentiu mal? Nossa, desceu o negócio aqui meio ruim, aquela agonia. Aglutinação. Certo? Rejeição. Os antígenos aquele alimento não bate com o seu tipo sanguíneo. É como se fosse um ataque de vírus ou bactéria. Mas outros alimentos que você ingere, você se sente bem, feliz, gosta até, né? Então, não ocorre aglutinação. Flui. Então, o alimento ingerido, ele pode ser nocivo às células de um tipo de sangue e pode ser benéfico às células de outro tipo de sangue. Por isso que nós temos, né, as dietas por tipo sanguíneo. Tá? Então, muitos antígenos desses alimentos têm características semelhantes ao tipo de sangue A, ou ao tipo de sangue B, ou ao tipo de sangue O. Tá? Então, isso ocorre. Por que ocorre? Porque ocorre uma reação química, né, que ocorre entre o seu sangue e os alimentos. O que você come vai ser testado, transformado e vai para a tua corrente sanguínea. Tá? Essa reação química é que faz parte de sua herança genética. Seu sistema digestivo, ainda,
ele mantém preferências por alimentos que seus ancestrais, lá no passado, né, mantinham. Né? Mantinham. Mas como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso através de um fator que tem nos alimentos que chama-se lectina. Lectina. Bom, as lectinas são o quê? São poderosos meios que dispõem os organismos da natureza para se unirem a outros organismos. Então, as lectinas, elas se unem, ok? Elas têm propriedades de aglutinação e essa aglutinação é que afeta o nosso sangue. Tá? E como é que acontecem as doenças? Por que as pessoas ficam doentes? Quando você come um alimento que contém lectinas proteicas, né, incompatíveis com o antígeno no seu tipo sanguíneo, as lectinas atingem um órgão ou sistema corporal, ou seja, atingem os rins, o fígado, o cérebro, intestino delgado, intestino grosso, por aí vai, etc. E começam a aglutinar células sanguíneas nessas áreas, provocando o quê? Os sintomas de mal-estar. Ok? Então, por exemplo, o leite animal, que não é para consumo humano. Vaca não dá leite. Se alguém disser que vaca dá leite, eu digo que é mentira. O homem vai lá e toma o leite dela, mas ela não dá, ela dá para o bezerro, ok? Então, o leite animal, que não é para ser consumido por nós, né, principalmente por adultos, né, porque nós somos os únicos seres da face da Terra que toma leite depois de adulto. Então, o leite animal ele tem qualidades semelhantes ao tipo B, o antígeno B. Se uma pessoa do tipo sanguíneo A o toma, o seu sistema de defesa imediatamente inicia o processo de aglutinação para rejeitá-lo. Agora, tu imagina a pessoa tomando leite e o sistema, né, só, né, aglutinando. Ele tome leite para dentro, tome queijo para dentro, e eu só aglutinando. Essa aglutinação pode causar a síndrome de irritação intestinal, ou até mesmo a cirrose hepática, certo? Muitos chamam isso de intolerância à lactose, quando o negócio é brabo, né? Mas todos nós, a maioria de nós, quase todos nós, temos intolerância à lactose. Uns mais, outros menos, outro leve, outro mais grave, certo? Isso são as lectinas presentes nos alimentos. Elas agem como uma cola perigosa para o nosso organismo, ok? Isso altera a qualidade do nosso sangue. Então, todo dia o camarada infringindo a lei orgânica do seu tipo biológico, isso vai, né, somando e vai agregando, né, desarmonias no nosso sangue, aglutinações, e isso vai gerando deficiências no nosso sistema, na homeostase, e, consequentemente, vai gerar alguma enfermidade em algum ponto. Né? Então, se come muitos alimentos aglutinantes, as pessoas, né? E também contrários ao seu tipo biológico, né? Claro que haverá problema de saúde lá na frente, né? Vale lembrar também, pessoal, que as lectinas, elas estão presentes em todos os alimentos, legumes, frutas, carnes, grãos, verduras, está em todos, todos. Então, se a pessoa está doente constantemente, é porque ela está ingerindo alimentos que não são compatíveis, tá? Você está com aglutinação sanguínea permanente, é isso que está acontecendo. Está doente? Aglutinação. Pode olhar o sangue da pessoa que ela vai estar lá um sangue aglutinado, né? Rolux, etc. E tal. O mais importante é você evitar os alimentos que aglutinam suas células, que são os alimentos determinados pelo seu tipo sanguíneo. Por exemplo, o glúten, a mais comum lectina do trigo, né, e outros grãos, ele cola-se na mucosa do intestino grosso, causando o quê? Inflamação, irritação, né? São dolorosos em alguns tipos de sangue, né? Principalmente o sangue tipo O. Então, sangue do tipo O, você que tem um sangue tipo O, fuja do glúten, ok? Porque ele vai deteriorar a sua saúde. O ser humano primitivo, ele foi projetado, criado para ser o quê? Frugívoro. Nós somos frugívoros, não somos onívoros. Podemos até ser, você pode ser o que quiser, vai apenas se adaptar. Mas a nossa estrutura biológica é para frugívoro. Nós temos um intestino de 10 metros,
O animal carnívoro tem um intestino da boca até o reto de 3 metros, 2,5 metros a 3 metros, é um intestino curto. Animal carnívoro, o intestino é curto. Animal que come folhas, né, não come nada de carne, o intestino é longo. Né? Então, só pela fisiologia, a gente já entende que não é. E se vocês tiverem alguma dúvida, leia lá Gênesis 1, 29. Está lá dizendo quem é que nós somos. Ok? Autópsias realizadas em pessoas que morrem com doenças graves revelaram o quê? Olha só, que todo mundo que come alimentos cozidos, panelas, constantemente, churrasco, etc., que é o que a maioria das doenças fazem, revelaram que tinha o pâncreas crescido e com mau funcionamento. Muitas vezes, já à beira do colapso. Né? Então, se o pâncreas é obrigado todos os dias a produzir um excesso de enzimas digestivas por conta do alimento cozido, né? O resto de reservas de enzimas do corpo é severamente afetado. O que tira a nossa saúde é a deficiência de enzimas do nosso corpo, que é desgastado pelos nossos hábitos alimentares incorretos. O nosso maior inimigo tem 5 bocas, que é aquele fogãozão bonito, aquela bocona grande no meio. Aquilo tira a saúde, aquilo não traz saúde para você. Aquilo destrói. Bota a mão no fogo para ver se fica bonito, para clarear as unhas. Queima, dói. Todo alimento que você coloca ali, você tem que produzir um tempero para poder você enganar as papilas degustativas para poder aquele alimento descer. Você engana a si mesmo. Você engana o seu paladar para poder você ingerir. Tá? Então, é essa enganação que destrói a saúde. Então, as pessoas estão comendo cozidos de manhã, meio-dia, de noite, né? E isso vai minando a nossa saúde, porque a gente não foi feito para isso. Nós fomos feitos para comer fruta, verdura, legumes, crus. Mas eu sei que hoje é terrível, mas não é só... Ninguém aqui está chamando você para ser crudívoro. Calma, vou explicar mais na frente, tá bom? Mas o que quer dizer isso? Que as pessoas que comem alimentos cozidos constantemente, né, o seu pâncreas é sobrecarregado, né? E os outros órgãos digestivos também, tá certo? Por exemplo, se você come um alimento cozido, ele vai ficar no seu estômago por 2 horas, depois mais 2 horas ou 3 horas nos seus intestinos, para retirar os nutrientes, entendeu? Se você come um alimento cru, ele fica no máximo poucos minutos. O estômago identifica e já manda direto para os intestinos, porque tem que tirar os nutrientes em menos de 30 minutos, senão perde. Ok? Então, agora escute. O pâncreas que não está funcionando bem, ele está correlacionado com o aumento de várias doenças crônico-degenerativas, inclusive o câncer. Certo? Então, vejam isso. Tudo isso, meus queridos, é revelado na íris dos seus olhos. Todo o processo de intoxicação é revelado na íris. E, através dela, nós podemos saber ainda, com muito tempo de antecedência, né? Antes dos sintomas começarem a aparecer, que as desarmonias orgânicas já existem no aparelho digestivo. Tá? E é através de uma dieta específica, de uma hidratação específica, de uma suplementação estratégicas e de procedimentos naturais ordenados, regularizar esse ambiente interno orgânico, né? E trazer o equilíbrio homeostático daquele terreno biológico, está todo desarrumado, gerando novamente o quê? Um fator de saúde. Então, as pessoas quiserem se curar, precisam voltar ao Éden, precisam voltar às origens, precisa esquecer do fogão, menos fogão, mais fruta, mais hortaliça, tá? E isso vai fazer com que o seu sangue seja purificado, certo? Então, é assim que nós ficamos doentes, porque nós sobrecarregamos o nosso corpo o tempo inteiro com substâncias altamente tóxicas
modificadas ao nosso prazer, ao nosso gosto, através de um equipamento, que às vezes é até caro, você tem em casa, que vai trazer doença e enfermidade para você. A lógica é que você tenha muito mais alimentos crus que alimentos cozidos. Tá certo? Muito mais alimentos crus que alimentos cozidos. Na ordem de cozidos de 20% a 30% apenas, de 70% a 80% de alimentos crus. Ou você muda a sua dieta, meu querido, ou sua vida será breve. Sua passagem por aqui será breve. Não tem jeito. Você não pode driblar a natureza. Você não engana a natureza. É isso que nós precisamos refletir e entender isso. Certo? Agora vem a última parte, né? Que é uma informação importante. Como eu posso manter o meu sangue limpo e saudável? Bom, vou dar aqui algumas dicas, né? A respeito desse tema, né? Agora que nós sabemos dessa informação, como é que o sangue é formado, certo? A quantidade, né, de células do nosso corpo, aonde está o nosso sistema de cura, o nosso sistema de defesa, como é que eu posso melhorar o meu sistema de defesa, o que é que eu tenho que evitar, o que é que eu tenho que fazer. Então, agora ficou mais simples, né? Para a gente poder entender isso de uma forma muito clara. Primeiro, entender que o nosso corpo pertence à natureza. Natureza. Entender que o nosso sangue, quem determina o que faz bem e o que faz mal, é o nosso sangue quem determina. É ele quem controla tudo, é ele quem nos protege. Está aqui dentro de nós. Para os homens, 5 litros de sangue, em média. Para as mulheres, 4,5 litros, 4 a 4,5 litros de sangue. É o que nós temos no nosso corpo. Trabalhando para nos proteger todo dia, todo o tempo. Precisamos entender que nem todos os alimentos devem ser consumidos por nós. E que ao comer ou beber e sentir enjoo por alguma coisa, você deve colocar esse tipo de alimento na sua lista de produtos evitáveis, nocivos. Você comeu algo que te fez mal, você anota lá, nunca mais eu vou comer esse troço, ok? E vai tirando de fora. Principalmente aquele lixeiro do mar que colocaram o nome de fruto, que são aqueles animais, né, que colocaram o nome de fruto do mar, que na verdade são os animais altamente perigosos, né, remosos para o nosso sangue, que envenenam o nosso sangue, podendo até nos matar, ok? Bom, outra coisa, o plasma nosso, como nós vimos, ele é constituído de quanto de água? Bota aí, quanto de água tem um plasma? 92%, né? Nosso corpo tem em média. Então, veja bem, 92% de água no plasma, que é constituído do nosso sangue. E o nosso corpo inteiro, nossos órgãos como um todo, a média é 75% de água. Esse deve ser o nosso maior alimento de consumo diário. E nós devemos manter em excelente quantidade e qualidade. Né? As pessoas estão preocupadas mais com a comida do que com a água, com a hidratação. Né? É água para tudo quanto é. Nem pensa, qualquer água. Não, com água aí, joga para dentro, não quer nem saber de onde vem, como é, como não está. Mas os alimentos não, eles capricham nos alimentos. Acham que é o alimento que vai dar longevidade. Mas, na verdade, quem vai dar longevidade é a água. É a água, porque ela faz parte do nosso corpo. Eu fico 70 dias sem comer nada, mas eu não fico 10 dias sem beber água. No 11º dia, pode vir pegar, botar no caixão e levar, agora estou morto. Se eu ficar 10 dias sem beber água. Agora eu fico 70 dias sem comer nada, mas bebendo água. Então, veja o quanto é importante a água. Sem água não existe vida na Terra. Sem água, o seu sangue se deteriora, morre. Então, veja bem, para qualquer tipo sanguíneo, devemos ter uma restrição de alimentos cozidos, como eu falei, né, em torno de 20% a 30% de alimentos cozidos. Esses alimentos forçam e desgastam o nosso aparelho digestivo, né? Principalmente desgastam as nossas enzimas. Então, nós precisamos ter essa média. Okay?
Um alimento cru, por exemplo, leva em média de 20 a 40 minutos depois de ingerido. Já está na sua corrente sanguínea. Mas um alimento cozido, ele vai ficar retido lá por 3, 4 horas, chegando até 5 horas. Retido sem retirar nada. Certo? Então, precisamos repensar as nossas formas de se alimentar. Sempre comece a sua alimentação, quando você sentar na mesa para comer, olhe qual é o alimento cru que tem na sua mesa. Sempre comece o seu dia comendo alimentos crus. Uma fruta, frutas, ok? Salada primeiro. Nunca comece a sua alimentação comendo alimento cozido. Nunca coma alimento cozido misturado com alimentos crus. Você vai perder os benefícios dos alimentos crus. Ainda vai criar gases, né? Você vai sair arrotando e fazendo outras coisas mais, indevidas. Elimine os alimentos cozidos noturnos, pelo amor do meu Jesus. Elimine alimentos cozidos noturnos. Dê preferência a alimentos crus à noite. Uma vez ou outra lá perdida, você faz. Pode, né? Mais cedo possível, mas procure evitar o máximo que você puder se alimentar de alimentos cozidos à noite, tá? Porque a noite não foi feita para comer, a noite não foi feita para outras coisas, foi feita simplesmente para você descansar, sabendo que os hormônios começam a ser produzidos a partir das 9 horas da noite, das 21 horas. A cada 7 dias, faça um jejum frugal, né? Seguindo lá a dieta de Êxodo 35:3, né? 24 horas só com alimentos crus. Você dá um descanso para o seu aparelho digestivo, você alcaliniza o seu sangue, tá certo? Vai sentir fome? Vai, então bota a fruta para dentro, tá certo? A cada 7 dias, faça uma manutenção no seu corpo, certo? Faça jejuns intermitentes. Pela manhã, como um rei, meio-dia, como um príncipe, para ficar esbelto, assim como eu, e à noite, coma como um mendigo, o mínimo possível, para que o seu corpo possa fazer uma autofagia, uma autolimpeza com eficiência. Faça e cumpra os 8 remédios naturais. Anote aí. O primeiro deles, ar puro. Você já se exercitou fazendo respiração? Tem que respirar puro todos os dias, de preferência onde existam árvores. Não faça caminhadas onde tem carros passando, você só vai se impregnar de veneno. Luz solar, 30 minutos, no mínimo, todos os dias. Água viva. Água viva? Água viva. Água tratada magneticamente pelo siloximol, o único aparelho que tem comprovação científica. Né? Um bom filtro alcalino, na quantidade certa de água, na hora certa de água, uso até às 21 horas, no máximo, para você beber água. Alimentação viva, crua, de preferência orgânica. Mas é difícil. Plante, comece a fazer a sua horta em casa. Domínio próprio, sabe escolher os seus alimentos, sabe o que você pode e o que você não pode. Exercícios físicos, moderados, caminhadas, alongamento. Pode fazer um alongamentozinho antes de dormir, um alongamentozinho ao acordar, né? Ciclos de repouso, né? Ou seja, o ciclo circadiano à noite e o ciclo circaseptano, a cada 7 dias, um dia da semana você tira para dar um descanso total, inclusive ao seu aparelho digestivo e ao seu sangue. Faça sauna ayurvédica, que através do suor você pode eliminar as toxinas e renovar o seu sangue, limpar o seu sangue todos os dias, com 30 minutos de sauna, né? Tá ok? Usando, claro, choque térmico com água fria, né? A água tem que estar sempre presente. Precisamos aprender a conviver com a natureza, precisamos saber, né, quais os alimentos são específicos para o seu tipo de sangue. Pesquise, faça uma avaliação conosco, faça uma avaliação com um naturopata que tem entendimento do tipo sanguíneo, dieta pelo tipo sanguíneo, para você ter uma avaliação completa. Né? Não espere ficar doente para depois correr atrás, não. Corra na frente.
Tem pessoas que só procuram ajuda quando está doente, acho que só deve procurar um médico, só deve procurar um terapeuta quando está doente. Não, gente, está errado. Procure agora para você se manter saudável maior parte do tempo. Entendeu? Naturopatas é para trabalhar com as pessoas com saúde. As pessoas pensam que é só quando está doente. Olha como nós estamos tão treinados para isso. Só se preocupa quando está doente, quando está enfermo. Ah, não estou bom, não estou sentindo nada. Aí pensa que não está sentindo nada quando vai fazer um exame, olha lá. O que é que tem lá? Só não fez sentir, mas o problema já estava instalado. Quer conhecer um projeto de saúde que vai te ajudar a manter o teu sangue super hidratado? Procure a pessoa que te convidou e pergunte: como eu posso conhecer o projeto de saúde da família? A pessoa vai te explicar tudo direitinho. Aqui só foi para a gente abrir um pouco os nossos olhos, né? Saber um pouquinho sobre o sangue, né? Saber como utilizar a água tratada magneticamente, né? E a importância da água para a nossa saúde, a importância da água para o nosso sangue, né? Por quê? Porque a água é o maior e o melhor nutriente natural para o nosso sangue. E através dele, as nossas doenças, as nossas enfermidades vão desaparecendo até sumir, tá ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado e voltamos ao a nossa base para ouvir, né, algumas perguntas, algumas coisas, né, Gustavo? Exatamente, doutor Kleuber, mas que aula, né, turma? Que aula, né, pessoal? A todos que estão aqui, deixa eu saber de vocês. E aí, vocês prenderam muita dica hoje? Passaram a se preocupar um pouco mais com esse sangue, a se importar um pouco mais com ele? Com certeza, né? Então, como a gente viu, o sangue é algo fundamental e nós precisamos cuidar dele. Nós descobrimos hoje como cuidar dele, através do projeto de saúde que a pessoa que te convidou vai falar um pouquinho mais. Mas eu quero só enfatizar uma frase, Dr. Kleuber, que a própria Fernanda colocou aqui, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Não é verdade? É Então, isso esse que é o mesmo. ponto. Enquanto podemos cuidar da saúde, eu falo, doutor, que saúde e doença são escolhas, né? Ou você escolhe ter saúde ou você escolhe ter doença. De alguma forma, alguma escolha você está tendo. Se eu não estou Exatamente. cuidando da minha saúde, eu estou escolhendo ter doença. Então, chega um momento que agora a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde. Mas, como o doutor Kleber falou, vamos abrir para dúvidas. O Guilherme e a Antônia levantou a mão. Vou pedir para vocês ativarem o som aqui, por gentileza, mas parece que o Dr. Kleuber caiu, tá? Vê se vocês conseguem ativar o som de vocês. Oi, Guilherme e Antônia, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos bem. Uma boa noite. Sejam bem-vindos. O Dr. Kleuber acabou caindo da sala. Vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar aqui. Pode perguntar, pode falar a sua dúvida. Não, eu queria dar um depoimento. Opa, fica à vontade então. Fica à vontade, Guilherme e Antônia. Conta esse depoimento maravilhoso de vocês aí. Faz 8 meses que a gente conheceu esse projeto de saúde, né? Por acaso, eu encontrei aí num grupo de vendas aí de uns amigos. Eu estava desesperada, procurando uma solução para cuidar do problema do Guilherme. Aí, por acaso, eu vi esse anúncio aí do projeto Timol, no grupo, e aí eu não pensei duas vezes. Já liguei para a pessoa, mandei mensagem, a pessoa não visualizou, eu já entrei no contato privado dela e já perguntei tudo, né? Quando ela falou que a água ajuda, contei o problema do Guilherme para ela, aí eu já falei, manda logo aí que a gente está precisando. Então, faz 1 ano e 3 meses que o Guilherme ele teve 2 infartos de AVC, de um AVC. Né? Ele internou com um infarto, ficou 2 meses internado. Enquanto ele estava internado, ele teve outro infarto. Então, os médicos falaram que Guilherme era para ter morrido. Uhum. Nossa. Então foi um desespero. Depois que Guilherme voltou para casa,
E a pressão dele não controlava nunca, a gente vivia na UPA, da internei Guilherme outra vez na UPA, tomando os anticoagulantes, os remédios para pressão. De repente, Guilherme teve outro AVC, causado pelos próprios remédios anticoagulantes. Não é? Aí a gente começou a tomar, tem 8 meses que a gente usa esse projeto maravilhoso. Ele começou a ter uma melhora significante. Né? Ele ficou com um trombo. O médico falou que o Guilherme estava numa corda bamba. Ele falou assim, você reúna os filhos do Guilherme, porque Guilherme pode morrer, ele pode morrer rapidamente. Então, ele disse que era uma coisa muito séria. E aí, eu falei, Guilherme, só tem uma solução, é tomar água. Vamos tomar água. Então, ele começou a tomar água direitinho, e com 2 meses, Guilherme já estava muito bem, já estava controlando a pressão. Uau. E aí ele teve um quadro de inflamação, sabe? Ele começou nos inflamando os olhos, eu fiquei preocupada. Aí fiquei buscando um tratamento natural. Aí foi quando eu conheci o doutor Cleubi. Aí passamos por uma avaliação com o doutor Cleubi, e a nossa alimentação já era boa, só melhorou, ele começou a cuidar bem do Guilherme, orientação, e hoje, faz 2 semanas, levei o Guilherme para fazer um ecocardiograma para ver como é que estava o trombo. Vamos ver como é que está o trombo. Não é? Sim. E, olha, o Guilherme está sorrindo pelas paredes. Porque, olha, é impressionante. Mas não existe mais trombo. Até circulei aqui. Não tem mais trombo. Uau. Eu sublinhei aqui. O médico falou assim, mas ele tinha... Eu levei, quando fui fazer o exame, eu levei o exame de 8 meses atrás para o médico comparar, né? Ele viu, ele falou, ele tem um trombo até significante, né? Eu falei, por isso que a gente veio, para ver como que está o trombo. Ele falou assim, olha, para sua surpresa, não existe trombo. A gente nem acreditou. Será que vamos fazer outro exame? Então, ele até prolongou para ver, ele começou a ver outras áreas, sabe? Ele falou assim, não, vamos ver se tem esse trombo mesmo, não. Ele falou, não tem mais trombo. Você está tomando coagulante? Eu falei, tá. E um coagulante, melhor coagulante que tem, né? Conhecida como água magnetizada. Pois, olha... Que bom. Fico muito feliz, viu? Muito feliz, Antônia, por esse resultado de vocês. Ô, Guilherme, você tá firme e forte aí, né, meu amigo? Rapaz, tô bom. Tá pronto para outra, né? Pronto para outra. Sem isso aí. Nenhum. Eu ando de bicicleta, dirijo, ando, não canso. Não canso. E eu tô com 73. Tá novo, só. Que isso, aí. Um dia você chega nos 32, você vai ver. Que aí vocês estão novinhos. Vou fazer já 74. Tudo tá pertinho, tá do lado. Uau. Mas perfeito. A pressão do Guilherme oscilava o dia inteiro. Cada vez que ele media a pressão, dava diferente. Sempre diferente. Né? Então, normalizou. O Guilherme não toma mais remédio para pressão. Até no passado, eu trabalhava em cima de poste dando luz. Olha só. Aí acalmou um pouquinho, né? Recuperou a saúde. Aí me chamaram e eu digo, não, agora eu vou maneirar. Tá certo. Ele saía mas excelente resultado. Né? O Guilherme, ele saía muitas manchas nos braços, manchas grandes. Né? Agora não tem mais manchas. Circulação. Né? Não tem mais manchas nos braços do Guilherme. Mas perfeito. E eu não dormia com as pernas doendo, não conseguia dormir a noite inteira com as pernas doendo, e cãibras, cãibras mesmo, mas cãibras fortes. Eu não tenho mais cãibras e durmo a noite inteira,
Uau. Nós não tomamos remédio para dormir. E hoje está muito melhor. É um Tá. casal maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns por terem escolhido o uso da água no projeto. Dr. Kleber, quer falar alguma coisa? Só ativar o microfone, meu amigo. Boa noite, Guilherme e Antônia. Prazer vê-los aqui. Boa Boa noite. noite. Esse casal é uma bênção, né? É o que eu digo, né, Gustavo? Se você tem fé, porque Deus só ajuda os determinados. Não Exato. adianta você falar e você não fazer. Uhum. Então, às vezes nós precisamos seguir a natureza, voltar à natureza, entender como é que a natureza funciona. Uhum. E não é só, quanto mais química você bota para dentro, mais você vai piorar. Porque o sintético, o organismo não sabe o que faz com ele, o sangue vai fazer o quê com uma coisa que ele não conhece? Ele Uhum. conhece o natural, né? Então, o maior e o melhor alimento e remédio é uma água viva, é uma água medicinal, tomada de forma correta. É claro e evidente que, às vezes, precisamos colocar mais algumas coisas para poder dar o reforço, né? Porque, às vezes, o organismo está tão intoxicado que ele não consegue, né? Às vezes a pessoa diz, não estou tendo resultado, não estou tendo resultado. É porque ainda está, né? Cada um tem seu tempo, né? Não é? Uhum. Todos nós somos diferenciados, né? E esse casal me deu essa surpresa também, né? Quando me apresentou esse exame aí, eu fiquei mais feliz do que eles aqui, né? Porque eu digo glória a Deus, né? Que está sendo operado um milagre na vida deles, e isso vai ajudar muitas outras pessoas. Com Porque certeza. olha a situação que o Guilherme estava, né? Trombos, correndo o risco de ter, né, mais um AVC, mais um problema grave de saúde, e você chegar a fazer um exame, e o camarada dá uma notícia dessa, acho que o Guilherme saiu do lá pulando, batendo os calcanhar, né? Feliz da Tá vida. subindo o poste de novo, velho. Verdade. Olha, eu sempre faço uma ultrassom abdominal anual. E a primeira vez que eu fui fazer, eu estava com 58 anos, mais ou menos. Aí o médico lá, era um conhecido meu, aí ele preparou, fez, né? Quando ele botou assim, ele olhou para mim, tomou um susto, né? Quando ele passou, ele disse, rapaz, qual é a tua idade? Eu disse, 58. Ele disse, meu amigo, eu nunca, na minha profissão, nunca vi um organismo desse. Seu organismo está uns 15 anos mais jovem do que você. Eu digo, oh, beleza. Quer dizer, Melhor ainda. isso diz o que para nós, Guilherme e Antônia? Eu estou fazendo a coisa certa, entendeu? E é exatamente isso. É cuidar da saúde, é cuidar da alimentação, é cuidar daquilo que a gente ingere, não é não? Mas, Antônia e Guilherme, pode falar, Antônia. Não, e as pessoas estão curiosas para saber o que o Guilherme está tomando, né? Porque o Guilherme está muito bem, que as pessoas viram o Guilherme mal, né? Murchinho. Aí fala assim, Antônia, o que você está dando para o Guilherme? Que ele está tão bem. Eu falo, água. Água. Simples assim? Aí tem muitas pessoas interessadas em conhecer o projeto, né? Porque o Guilherme está bem. Uau. O resultado nosso, ele realmente cria, desperta nas pessoas esse interesse, né? E o resultado de 2 infartos, um AVC, realmente, que água, mas a água realmente magnetizada é a ciência nos ajudando também a ter uma recuperação de saúde. Antônio e Guilherme, você só me perdoa ter cortado um pouquinho vocês, porque tinham mais umas pessoas com a mãozinha levantada, mas olha, fico muito feliz de conhecê-los, tá? Parabéns por esse resultado, parabéns pela escolha. Guilherme, Antônia, que vocês tenham muita saúde, de 72, 74 anos, tá novinho ainda. E dá para andar muito de bicicleta, dá para jogar um futebol ainda, mas parabéns, Sim. meus amigos. Que vocês tenham muita saúde. Muito obrigado. Viu, Oi? Gustavo? Oi? Entraram para o clube do 120. Exata. Esses entram para o Clube 120. É difícil achar uns, né? Mas de vez em quando aparece uns aqui do Clube 120. Perfeito, meus amigos. Muito obrigado, Antônio e Guilherme. Muito obrigado. Deixa eu passar aqui agora para o Manuel Gonçalves.
Ô, Manuel, senhor Manuel, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Vê se ativa o som aí, meu amigo. Opa, perdoa. Perdoa. Na hora que o senhor clicou para falar, eu mutei o senhor. Pera aí. Vai lá, tenta ver se aparece de novo. Aê! Agora sim. Boa noite, doutor Cleuber. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. A doutor Cleuber, eu tenho uma pergunta, mas que eu venho há tempo querendo saber isso, né? Que às vezes o médico fala assim, olha, não pode usar muito glúten. O que é glúten? Eu queria saber, já perguntei a vários médicos, me deram as respostas assim que eu não entendi. Então, o que é glúten? Boa. Então, e outro caso, eu cheguei aqui correndo, que você disse que eu tenho que levar 120 anos, eu já estou com 76, vou fazer 77 agora, eu estou correndo para 120 anos. Ou mais, hein? Não, doutor Cleuber? Com Tem certeza. que correr. Falou, eu quero saber isso aí, o glúten. O glúten, ele é um composto, né, de Tá cortando. proteína, de amido, né, que ele vem em algumas substâncias. Por exemplo, o trigo contém glúten, né? A cevada contém glúten, o centeio contém glúten, né? Pão branco contém glúten. Entendeu? Então, ele está muito impregnado nessa questão do trigo, né? Dos cereais, né? Então, tem que ter um certo cuidado com principalmente com esses alimentos, com pão branco, né? Com esses produtos à base de trigo, entendeu? Então, pode falar. O pão branco que o senhor fala é aquele pão mal assado, é? Pão de padaria. É os pão francês. Pão francês. Pão francês, Sim, esses são pão brancos. Esses aí são carregados, inclusive, ele tem outras substâncias, são altamente prejudiciais, né? Uhum. Principalmente para nós que somos homens, né? Sim. Então, Sim, tem que... já entendi esse ponto aí. Entendeu, né? Entendi esse ponto aí. Não pode comer pão todo dia, todo dia. Uma vez ou outra, 2 vezes na semana, uma coisa assim. Se você tem resistência ao glúten, então você deve evitar o máximo que você puder. Entendeu? Uhum. Se eu tenho resistência ao glúten, que não prejudica. Você prejudica o funcionamento do organismo, né? Sim. E que causa aglutinação, principalmente quem tem um tipo sanguíneo O. Tá? Então, se você tem um tipo sanguíneo O, você tem que buscar mudar mais os seus hábitos alimentares, porque cria-se um hábito, né? E as pessoas saem repetindo sem saber. Não, está todo mundo fazendo, né? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tá certo. Por aí, então, eu vou até fazer isso, tipar meu sangue para ver qual o tipo é. Se é O positivo, o que for, né? Para poder saber evitar as coisas. O qual que o senhor estava explicando aí. Exatamente. Eu entendi. Não. O positivo. Então, O positivo meu? O positivo. Aí minha esposa disse que é O positivo meu. Eu e você. Eu e ela são O positivo. Que bom, E viu? O positivo. O ruim é quando é o O. O ruim é quando o O casa com A, viu? Aí é ruim, né? Problema. O O positivo com O positivo é bem, né? É bem, porque os dois comem carne. Rapaz, esse homem. Esse é bom, esse é bom. Não é, esse é bom, esse é dos meus. Deus do céu. Valeu, doutor. Então foi bom, rapaz. Foi bom saber disso aí. Perfeito. Então, hoje a live foi ótima. Gostei, aí entendi as coisas que eu venho transmitindo, que o senhor transmite muito bem, né? Obrigado. O senhor transmite muito bem as suas palavras, em vez de não facilitar, parece que entra na cabeça da gente e fica, né? É isso aí. Essas coisas bem claras a gente vai entendendo.
É assim que eu gosto. Obrigado, Manuel. Agora eu quero fazer uma pergunta só pequenininha também ao Gustavo. Gustavo, você que faz o treinamento, é? Isso. Eu faço treinamento. Ah, Aham. sim. Eu ainda não fiz um treinamento com você na live, não. Eu já fiz Só. assim, por vídeo, Aham. o que você passava no vídeo. Então, isso aí eu. Mas ao Isso. vivo, É ao diretamente. vivo. Ao Isso, é ao vivo vivo. eu só vi Não. o vídeo te Mas fala, preparando. pode falar com o senhor Francisco que eu te passo o link, viu? O link e o dia É, para a gente treinar um pouquinho. Tá bom? tá bom, Gustavo. Porque o seu Francisco ali é gente fina, viu? É gente boa demais. Ele, É um jovem senhor. Borges também. Exato. Tá É, ali sempre fazendo o trabalho junto. tá bom. Mas, senhor Aí eu Manuel, vou, sim. pode falar. Aí eu vou pedir o link. Assim. Eu queria descobrir assim essas reuniões aí, ó, como Uhum. esse. Hoje me passaram por uma pessoa que deu para minha filha. Eu Aham. queria descobrir para poder ter os dias certos, Perfeito. de Kleuber, doutor certinho. Kleuber E e Dalton, eu já sei que é toda terça-feira. Um faz uma terça, outro faz na outra. De isso. 15 em 15, né? Tá Exatamente. certo, eu já sei Tá disso bom? aí. Tá Mas bom. pode falar com o senhor Francisco lá que ele te passa, senhor Manuel. Tem outras Aham. pessoas com a mãozinha levantada. O senhor me perdoa estar cortando o senhor, Valeu, mas é que tem corta outras aí. pessoas aqui. O horário do Dr. Dalton, o Dr. Kleuber aqui é valioso, né? Tem É que aproveitar valioso. bastante. Isso. Obrigado, senhor Obrigado Manuel. você. Obrigado você. Imagina. Obrigado, doutor Boa noite, Kleber. fica com Boa Deus. Uma noite. boa noite, senhor O senhor Manuel. também. Boa Deixa eu noite. passar aqui para o Ezequiel. Oi, Ezequiel Santos, tudo bem? Como é que você está? Só ativar seu microfone, meu amigo. Vê se ativa aí. Aí, vamos ver se você solta essa voz. Tá ouvindo? Não, ainda não. Aparece aí no meio da tela. Se ativar. Aí, agora sim. Agora tá feito. Boa noite, tudo bem? Gustavo, doutor, tudo bem? Pessoal que está logado aí, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ezequiel. Tudo certo. Então, Gustavo, estou com uma dúvida aí, sabe? Já tem um tempinho. Vamos lá. Aproveitar que o doutor está aí, eu acho que ele vai conseguir me ajudar. Com Eu certeza. faço um outro tipo de serviço, né? Tem alguns clientes e eu estou levando a água, né? Aí, por meio da água, eles oferecem água. Eu falo, não, já tenho minha água, que a minha água é batizada, né? Eu falo para eles, né? Ah, como assim batizada? Daí eu começo a explicar. Eu estava conversando com um cliente e ele me falou o seguinte, né? Daí eu falei para ele que a água aqui da cidade, né? Ela não tem um pH ideal, né? E esse produto da gente, ele dá uma corrigida no pH, né? Na hora que a gente ingere e tal, né? Que faz bem para o organismo e tudo mais, né? Aí ele me questionou o seguinte, que o nosso sistema digestivo, ele precisa do ácido. Então, daí ele questionou a água, você vai tomar uma água sem estar ácida, sendo que o organismo precisa de ácido. Daí eu fiquei naquela, e agora, o que eu falo para ele, né? Será que esse ácido que o organismo produz é um ácido diferente? E o sangue, esse ácido, ele só fica no intestino? Ou ele vai para o sangue também? Então, essa é a minha dúvida. Aproveitar que o doutor está aí para perguntar para ele como que funciona essa questão do ácido no organismo para mim passar pelo cliente. Essa é uma pergunta. E a Perfeito. outra pergunta é a seguinte, a Raquel, ela descobriu agora que ela está com problema de osteoporose, né? E ela está fazendo já o uso da água, já há uns 2 meses, né? A minha pergunta é quanto tempo, mais ou menos, essa água vai começar a agir nesse problema dela, da osteoporose, para melhorar? Então, são essas 2 perguntas que eu queria fazer para vocês. Perfeito. Dr. Kleuber? Responda aí, Gustavo. Tá certo, então. Vamos lá. Referente à questão da acidez, né? O nosso intestino, ele precisa do ácido, que o nosso corpo próprio tem, porque é ele que faz a digestão, ele é responsável pela digestão, certo? Uma água alcalina, ela nos ajuda numa desintoxicação, né? Ele não altera o pH sanguíneo. Um ponto importante para a gente entender é que a água produzida pelo xilocimol, né, magnetizada pelo xilocimol, ela não tem pretensão alguma de aumentar o pH da água. Então, você, às vezes, não vai estar tomando uma água super alcalina.
Até porque o cuidado você só vai ter quando o pH passa de 9. Quando uma água passa de um pH de 9, 9,5, aí pode atrapalhar o seu sistema digestivo. Aí o seu amigo está certo na indagação que ele fez. Mas a referente à água da Timol não vai interferir nenhuma na acidez do intestino que a gente tem, tá? Então não tem nenhuma função nisso, não vai atrapalhar, inclusive vai até melhorar, né? Então essa é a resposta. Não é uma água alcalina que você está bebendo e não vai afetar a acidez que você tem ali no intestino para promover a digestão dos alimentos, tá? Não tem problema nenhum. Tô certo, doutor Cleuber? É? Certinho? Então, Só acrescento. complementando um pouco, que é o seguinte, a acidez do estômago, né, ela se altera. Existe um processo que chama-se homeostase, né? O corpo sempre está buscando o equilíbrio. Então, todo o nosso corpo, onde é ácido, onde é alcalino, é alcalino. Então, o nosso corpo ele é variável. Okay? Quando você toma uma água alcalina, tá? Você toma uma água alcalina, o que é que acontece? Né? Esse pH não vai... Como é uma água natural, não é algo sintético ou um remédio, alguma coisa assim, a água natural ela vai simplesmente passar, não vai afetar tanto a produção de ácido do estômago, não tem como afetar, entendeu? Então, o corpo vai buscar a homeostase, o equilíbrio. Inclusive, a água alcalina, ela mantém o ácido do estômago em equilíbrio, tá? Porque se você tem como nós temos uma alimentação desequilibrada, o que é que acontece? Aumenta muito o ácido. Por exemplo, quando você come uma banana, uma fruta, né, o ácido clorídrico que é produzido no estômago, ele não entra em ação. Porque o ácido clorídrico é uma defesa contra patógenos. Então, quando você come, por exemplo, uma comida cozida, que eu já falei aqui na live, que é uma agressão, é como se fosse um vírus entrando no corpo. O sistema imunológico fica todo esperto, entende? Então, o que é que acontece quando você toma, quando você ingere esse alimento? O ácido clorídrico, o estômago não libera, ele fecha, o piloro, que é a válvula que manda o alimento para o intestino, ele fecha, porque ele não reconhece aquele alimento cozido, não tem identidade biológica, e aí o estômago começa a produzir ácido clorídrico para pulverizar naquele alimento por 2, 3 horas, e por aí fica, até quando o estômago entender organicamente que aquele alimento não oferece mais nenhum risco lá para o pessoal de baixo, aí que ele libera. É isso que você come um alimento, você fica com o estômago cheio, 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas, ainda está com o estômago cheio. Por quê? Porque haveria ali um risco, é um alimento desconhecido para o nosso corpo. Então, como a gente só se alimenta muito de alimento cozido, então a produção de ácido é muito grande. Então, quando você toma uma água alcalina, essa água que você está tomando, seja ela alcalina ou não, ela vai regular o pH do nosso estômago. E outro detalhe, né? Tem que saber beber água. A água, para a gente beber, a gente tem que beber enchendo a bochecha e deixando descer, não é jogando direto, lá para baixo, não. Porque a água ela começa a ser absorvida pelas mucosas da boca. Então, quando eu já não fui profissional de futebol, mas já joguei bola, viu, Gustavo? Não, com Então, certeza. quando você está cansado, você pega a garrafinha, enche a boca, faz um gargarejo. Faz um bocheche. Isso. Joga fora. Senão, se você ingerir, você não consegue correr, você cansa, né, o organismo entra num processo de produção de ácido lático e você começa a perder força. Entendeu? Então, a maior absorção da água é pelas mucosas. Essa conversa de que a água alcalina vai afetar o pH do estômago, como diz agora, fake news. Tá certo? Pode tomar sua água tranquilo, sem problema nenhum. Seja ela com pH alcalino, agora sim, né? Tem água com pH alcalino aí que ele está botando de 10. Aí é super alcalino, né? Não há essa necessidade. Não há essa necessidade toda, tá certo? Qual foi a outra?
A outra foi da osteoporose, quando se Bom, começa a beber da água. bom, osteoporose. Primeira coisa que ela tem que deixar é de comer leite e derivado. Ou beber leite e comer os derivados. Porque o leite não fortalece os ossos, como os antigos diziam, né? Pelo contrário, já encheu um balde furado, Gustavo? Não. Tomar Tem. leite para combater a osteoporose por causa do cálcio é encher um balde furado. Não vai encher nunca, porque o leite é ácido. E a acidez do organismo dessa senhora é que provoca a perda de cálcio. Então, a osteoporose dela vai melhorar quando ela seguir os conselhos que eu dei aqui. Diminuir os alimentos cozidos, aumentar mais os alimentos crus, à noite ter uma alimentação mais crudível, né? Entendeu? E se alcalinizar, principalmente no final de semana, 24 horas só com fruta, porque ela está com um corpo ácido. E eu vou dar um aviso para essa senhora. Quem tem o corpo ácido está propício a desenvolver as células doentes, células cancerosas, câncer, etc. Entendeu? Então, a perda de cálcio é a acidez. Se ela eliminar a acidez, a osteoporose dela vai embora. E a água tratada magneticamente vai fazer com que o organismo dela comece a funcionar. O que ela precisa fazer é tirar a água ruim que está dentro do corpo e botar água boa para dentro. Essa é a função da gente beber água, é trocar a água. Entendeu? Quando o carro está meio ruim, a gente não troca o óleo do carro, né? Então, você tem que trocar a água do seu corpo. Então, por isso que a gente tem que beber água. Cada vez que eu estou bebendo água, eu estou tirando a água ruim para fora. Está ficando água boa, está ficando água boa. E isso dá energia para as nossas mitocôndrias. Por isso que as pessoas ficam vitalizadas. Tá certo? Bom, é isso aí que eu tinha para... Vocês estão me ouvindo aí? Está aberto o meu som? Tá aberto, Ezequiel. tá aberto. Então, ela toma certinho, ela é regrada, ela é muito mais regrada que eu. Ela toma em jejum, toma durante o dia, né? E agora que ela descobriu esse problema aí, e o cálcio que ela está tomando é um cálcio, ela está vendo agora na embalagem lá, ele tem glúten no cálcio, eu nunca vi, é normal isso daí? Aí ela está tomando suplementação, né? Isso. Ah, tá. O que ela precisa, é isso que eu te falei. Ela toma café? Não. Não toma café. Aí, Ezequiel, precisa ver como é que ela está se alimentando, entendeu? Porque ela tem que aumentar mais os alimentos crus e diminuir os alimentos cozidos, principalmente à noite. Tá? E aumentar a ingestão de água de acordo com o peso dela. E espera que a osteoporose não saia assim, não. Né? Porque ela não se alimentava direito antes, né? Agora ela está melhor, mas ela não se alimentava antes. Pode ser que seja isso também que acabou ocorrendo isso, né? Exatamente. Agora eu tenho que fazer mais uma pergunta para vocês, a respeito ainda da primeira pergunta. O doutor falou para mim o seguinte, eu não sei se eu entendi direito, mas o nosso organismo, ele produz ácido no estômago e produz ácido no intestino. É diferente ou é uma coisa só? Eu não entendi direito essa parte. Não, ácido no intestino? Não. O ácido é produzido no estômago. Né? Depois produz no estômago? Eu não entendi essa parte. Pode falar, doutor. Eu não entendi agora, foi a sua pergunta. Como é que é? Repita aí, por favor. Não. Foi a questão só de entender aonde que o ácido está. Onde que o ácido que faz a digestão. Isso. No estômago. Exatamente. Aí o que foi eu que falei intestino. Então, é no estômago, tá? Então, arredonda para isso. O estômago é o terceiro cérebro, viu? Isso. Entendi. Alguém perguntou aqui, café e produtos à base de cafeína fazem mal para os ossos também? Faz. Faz. Vai te prejudicar bem. Certinho, Ezequiel? Tá bom. Tem mais alguma coisa? Beleza, então. Ovo com banana? Ovo com banana. Tira banana? Como? Come muito ovo e banana. Mistura a banana assim, sabe, no ovo, faz um omelete com banana. Isso aí é bom para o cálcio também, para os ossos ou não? Ou tira a banana, porque já é ácido. A banana é ácida. Não, a banana, você está falando na banana cozida, né? Ela pega a banana de manhã, coloca na frigideira com ovo, mexe e faz um omelete, entendeu? Aí é aquilo que eu falei, né? Melhor não. Jogou pro fogo, acidificou. Melhor não. Entendeu?
Tudo que vem do fogo é ácido. Se já está com perda óssea, se já está com problema, a acidez só vai aumentar. Joia. Então, tá Certo. bom, obrigado. Vou passar para o cliente lá, vamos ver se ele entra no Beleza? projeto. Tá? Perfeito. Obrigado, viu? Perfeito, então, Ezequiel, muito obrigado. Dr. Kleber, como é que está seu tempo? Mais um aí para a gente... Então vamos lá, Fernanda Martins aqui. Oi, Fernanda, vê se você consegue ativar seu som. Seguindo aqui a sequência. Aí. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui nessa live maravilhosa, top, que eu faço de tudo para não perder. Então, 2 depoimentos bem curtinhos em função do tempo de vocês, né? Então, eu tive um cliente, né, que ao sair do hospital, ele estava com a parte da veia, né, é que eu não consigo descrever o nome, ele estava com a sutura, não tinha cicatrizado ao tempo de passar, estancar o sangramento, né? Então, ele foi, recebeu alta, sendo que ainda estava com sangramento, né, na parte da veia, do braço. Daí, a minha cunhada, né, ela pediu para mim ajudar ela, né, o que eu poderia fazer naquele caso. Aí eu fiquei pensando o que fazer, né? E quando eu fui lá ver lá o paciente, é claro que eu usei máscara, luva, tudo. Eu fiz um papel de enfermeira naquela hora, sem nem imaginar como que era, né, os primeiros passos. A única ideia que eu tive naquele momento foi utilizar a água magnetizada, fazer a lavagem local, né? Eu fiz isso imaginando que pudesse resolver o problema. Por incrível que pareça, resolveu. Uau. Sendo que há 3 dias estava jorrando sangue, né? Parecia assim uma cachoeira, assim, quando eu vi. Eu fiquei apavorada, porque eu não posso ver sangue, não sei nem como que eu consegui atender aquela pessoa. Mas, enfim, por meio da água magnetizada, fiz a limpeza de higienização direitinho, ele ficou realizado. Ele ficou tão satisfeito com aquele resultado, que ele ainda foi para casa com mais 6 ou foi 8 garrafas de água magnetizada já preparadinha, né, para ele ficar tomando, até porque eu já orientei ele. Esse foi um depoimento. Já o outro, a minha cunhada, ela tinha sofrido um acidente doméstico no pé, ao passo que sangrou muito, né? O marido e o cunhado, ao chegarem do trabalho, quando viram aquela cena, a reação deles, vamos levar para a UPA para pontear. Aí ela lembrou de quê? Do tio dela, né, que tinha socorrido ele. Então, ela mesma, por ter visto o fato de eu ter socorrido o tio dela, né, que estava com sangramento na parte da veia, ela mesma lembrou, que ela também já faz uso da água magnetizada, ela pediu para o marido ir na cozinha, né, pegar a jarra, uma jarra de 2 litros, simplesmente estancou o sangue. Eles ficaram impressionados, porque eles mal podiam imaginar que aquilo pudesse acontecer. Então, o que eu quero dizer aqui, né, que é tão gratificante poder trazer relatos como esses, né, mesmo que a pessoa não acredite, porque o marido da minha cunhada não acreditava nesse projeto, né, não dava credibilidade nenhuma nessa água, né, e quando ele viu, né, tanto por meio do cunhado dele e da esposa dele, ele pôde comprovar os fatos de que realmente esse projeto é científico, tem todo um crédito voltado, né, muitos estudos específicos que foram feitos, e assim, e por causa disso, ele está decidido a adquirir o projeto para ele, para a família dele, e ainda diz mais, não pode faltar essa água na casa dele. Para isso eu queria compartilhar com vocês. Ótimo, ótimo feedback, viu, Fernanda? Parabéns aí, viu? E esse que é o ponto, né, turma? É a gente fazer o uso, é a gente utilizar da maneira correta. Mas, Fernanda, obrigado demais por esse relato seu, tá? Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Dr. Kleber, eu vou pedir uma coisinha para o senhor. É porque tem 2 pessoas que estão desde a hora que a gente começou com a mãozinha levantada. É só 2 rapidinho aqui. Se o senhor puder, tá? Então vamos lá. Obrigado, viu, Fernanda?
Obrigado, Fernanda. Deixa eu passar aqui para a Marli. Vamos lá, Marli. Vê se consegue ativar o som, tudo bem? Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite. doutor Cleuber, Gustavo, todo mundo. Boa noite, Marli, tudo bem? Eu já estou aqui mais uma vez prestigiando. Parabéns, doutor Cleuber. Uma excelente live, como sempre, né? A gente não pode perder, porque se aprende muito com essas lives. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, né? Com a minha mãe, dona Isaura. Dá para ver ela aqui? Aqui, vai. Fica meio embaçada. Tudo bem, dona Isaura? Eu gostei de Dona Isaura. O doutor Cleuber já consultou minha mãe aqui, né? Já Uau. consultou a íris, o sangue, já. Ela é fã do senhor, doutor Cleuber. Coisa boa. E como o assunto hoje é sangue, eu queria fazer uma pergunta para a minha mãe, doutor Cleuber. Pergunta. Se esse projeto da água, né? Eu sei que é muito bom, a gente já faz uso há mais de 2 anos, tem ajudado muito. E eu queria saber no que pode intensificar esse tratamento no caso da síndrome meliodiplásica, é até difícil de falar, da medula que não está produzindo as hemácias suficiente, né, para o organismo dela, está com as hemácias bem deficientes, né? O que seria bom para estimular a medula a produzir essas hemácias aí necessárias? Série branca, a plaqueta tá ótima. Só a série vermelha e as hemácias que está deficiente por causa da falta de estímulo da medula. Alguma coisa que possa intensificar para melhorar a saúde da minha mãe? É seguir aquela dieta, né? Que a gente te passou, utilizar a parte da água, né? Dentro daquela forma, fazer aquele banho frio, né? Quando acordar, né? Fazer aquela molhação. E outra coisa muito importante é utilizar as enzimas digestivas por um período maior, entendeu? Porque, às vezes, a flora, porque tudo acontece no nosso aparelho digestivo, tudo. Para todo o nosso corpo funcionar, o nosso intestino tem que estar funcionando. E, muitas vezes, o nosso intestino ele decai muito nessa questão das enzimas por conta da alimentação equivocada que a gente vinha há muitos anos reforçando isso, entendeu? Então, tudo passa pela mudança correta da alimentação, né? Fazer sempre o jejum frugal, pelo menos dar um descanso a cada 7 dias, você fazer essa parada. Esse é um reflexo que tem que ser feito paulatinamente, né? Com paciência, porque não é uma coisa muito fácil de você reverter. Você precisa primeiro começar a trabalhar a parte interna. Outra coisa importante, né? Diminuir o peso, a estrutura, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, tem coisas específicas, né? Que a gente pode depois implementar para dar uma ajuda maior, né? Na regularização dessa questão da medula óssea dela, entendeu? Da produção de sangue. Mas basicamente é isso. Eu não sei se eu passei para vocês a parte de enzimas. Passei? Tu lembra? Parte do quê? A parte de enzimas, da manipulação? Sim, sim. Ela toma essas enzimas antes Bom. das refeições, as enzimas e a proteína, né? Farinha Sim, de proteína. proteína vegetal. Proteína, E a cebola lá, mas isso aí foi um adendo só, né? Isso. Então, ela está praticamente só na proteína e na enzima e tomando água, né? É importante jejum. a gente repetir no exame para a gente ir vendo como é que está o avanço, né? Sim. Está paralisando. Vamos marcar. Se está avançando, para a gente ir acompanhando e poder ir tomando as estratégias que vai aparecendo para a gente poder colocar em ordem, tá certo? Tá bom. Mas Tá é certo. isso aí. Continua com a água direitinho, né? Com a alimentação
o tipo sanguíneo dela, e seguir a dieta. E o principal de tudo, né? É ficar dentro do peso. Ficando dentro do peso é menos trabalho para o organismo, né? É menos E dá-lhe trabalho. água, né? Água magnetizada, né? Dá-lhe. Tá Certo? bom, obrigada, doutor Cleo. Boa Gente, noite. então, obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Marli. Tchau, Obrigado. até a Tchau, próxima. tchau. Então, obrigado, viu? E só para finalizar, doutor Cleber, tem a Rosa Abreu aqui. Oi, Rosa, vê se você consegue ativar seu som aí rapidamente para nós. Ativou? Aí, ativou, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu vou Tudo ser bom. bem breve aqui por conta do avanço aí do horário, né? Fique tranquilo, vamos Veja lá. só, doutor Kleber, meus leucócitos, eles sempre estão na margem do limite, né? E eu já fui, inclusive, a hematologista e uma médica me deu uma explicação de que isso é uma questão genética, questão genética minha, né? Que os meus leucócitos sempre se comportariam dessa forma. Isso procede? Há controvérsias, né? Porque depende também da forma como foi colhido esse sangue, né? Bem, certo? Da hora que foi colhido, depende, né? Da situação em que ele estava. Não sei se todas as vezes que você faz os exames só dá assim no limite, é isso, é? Normalmente ele dá no limite, tipo, acho que ele está. O normal é a partir de 5.000, né? Dentro da minha idade. Ele tem 3.500, da minha idade é 5.000. Então, ele está sempre dentro de 5.000 e um pouquinho, entendeu? Então, assim, ele está sempre. Inclusive, eu já tomei algumas vezes medicação para poder melhorar essa produção. Mas sempre está assim. Você está tomando a água corretamente? Não, a água eu comecei agora, não tem ainda, não tem a ver com a água, não. A água eu comecei a tomar tem menos de um mês. Tá Inclusive, certo. eu já tive até melhora, mas não vou falar sobre isso agora também, quanto tempo já tive melhora na unha, melhora no cabelo. É porque assim, o nosso corpo ele é muito dinâmico e multifatorial. Então, se eu disser assim, passa isso, eu estou sendo um alopático, entendeu? Que a medicina alopática trabalha assim, é dor no pé, então o remédio é esse, é dor naquilo, e às vezes não é por aí, a gente tem que fazer uma análise para a gente procurar entender aonde é que estão os pontos no organismo que pode estar travando ou prejudicando essa harmonia, né, dentro do seu organismo, para poder a gente ter um direcionamento, tá? O que eu posso dizer assim que pode ajudar, né, mas sem saber exatamente a causa desse processo, é você fazer mais uso dos vegetais verdes, né, escuros, né, tais como brócolis, couve, rúcula, você pode espinafre, né, você fazer suco verde, começar a tomar suco verde, né, observar a sua alimentação, como eu recomendei, né, fazer os jejuns intermitentes, né, ver a alimentação noturna, ou seja, tem que procurar um equilíbrio para poder o corpo estabilizar, porque se a pessoa tiver, de alguma forma, se alimentando errado, alimentos que são contrários ao seu tipo biológico, né, tomando uma água morta, né, não dando um descanso para o aparelho digestivo. Então, o corpo está ácido. Então, tudo isso vai somando e o corpo não consegue, ele está lutando, porque o nosso corpo não nos pertence. Daqui para baixo é com ele. Então, ele está trabalhando, está fazendo tudo o que for possível. Se tiver que perder um braço, ele perde, se tiver que perder uma perna, ele perde, vai arrancando tudo, vai ficar só o tronco, mas ele quer se salvar. Então, ele faz de tudo para fazer com que a coisa funcione internamente e o organismo possa sobreviver. Agora, como eu falei, tem que estar de uma forma equilibrada essa questão harmônica, né? Entendeu? Então, seria uma coisa assim para a gente investigar com mais propriedade. Tá? Agora, essa orientação alimentar, até de conduta mesmo diária, existe dentro do projeto ou a gente teria que fazer uma consulta à parte com algum médico, algum especialista dentro aí
do programa de vocês? Como é que funciona? Olha, eu e o Dalton, o Dr. Dalton, nós somos naturopatas, né? Então, a gente faz a apresentação indicando, né, os benefícios da água tratada magneticamente. Se a pessoa quiser um tratamento mais específico, mais direcionado, com um acompanhamento melhor, ela tanto pode me procurar, como também pode procurar o Dalton, e a gente faz a consulta à distância, né? Como é que eu faço? Eu ensino a pessoa como tirar foto da íris, uma foto da língua, me manda tipo sanguíneo, e em cima disso a gente vai fazer uma análise, depois a gente vai conversar e direcionar para saber o que é que está acontecendo com o seu organismo. Quem vai me falar é teu organismo. E os sintomas que você tem, a gente junta e dá um direcionamento. E aí a gente vai fazendo um acompanhamento até fazer esses ajustes, né? E são ajustes que você tem que ir fazendo na alimentação, num procedimento, entendeu? Para se chegar a organizar melhor essa homeostase aí e fazer a coisa se equilibrar, tá? Não é uma coisa, viu, Rosa? Não é só um negócio, tome isso aqui, que você vai, olha, toma isso aqui 3 vezes ao dia, boa. Tem que saber a causa, né? E esses alimentos tipo zero lactose, queijo, que eu tenho intolerância à lactose, então leite zero lactose, queijo zero lactose, mesmo esses também não são aconselhados de consumir. Eu não entendi, eu só entendi a palavra da lactose, porque o som está legal. O Porque, som tá... assim, tá ruim o som, né? O leite, o queijo, né? Já foi dito que não são alimentos muito apropriados, adequados para a gente inserir na nossa alimentação. E os alimentos que são zero lactose, também eles não são, também não deveriam ser consumidos, ou pode? O melhor é não consumir. Não consumir. É como uva sem semente. Deus disse que é para comer com a semente. Então, o cara tira a semente, eu vou comer sem semente. Eu quero é com semente. Eu fui o criador que botou a semente lá. Entendeu? Então, o leite, o único leite bom para nós, eu gosto de leite, eu gosto de queijo. Use o leite vegetal, use o queijo vegetal, que é muito mais, né, menos prejudicial e muito do que você pegar um leite do animal. Certo? Ok, muito obrigada. Nada, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Certinho. E a todos nós, Muito né, obrigado, Gustavo? viu, Rosa? Obrigado pela pergunta, espero que a gente possa ter te ajudado. E a todos que estão aqui, agradeço pela presença, né, Dr. Kleuber? A presença de todos. Espero que venham a começar a mudar a qualidade da água para que a qualidade da saúde mude também. Vai lá, meu amigo. Gustavo, só queria encerrar dizendo o seguinte. O meu site, se vocês quiserem saber o que é que eu faço, como eu faço, é www.terapeuta.kleuberborges.com.br. E o telefone de WhatsApp para consulta é 829-9614-0460. Estamos aqui à sua disposição. Perfeito, coloquei no chat aqui, e aí vocês podem estar ali automaticamente entrando em contato com o Dr. Kleuber para ter mais, de certa forma, uma orientação assim mais profunda, né, Dr. Kleuber? Exatamente, mais assertiva ali. A todos, então, agradeço por você ter aceito o convite, espero que essa live possa ter sido útil para você e que você passe agora a cuidar um pouco mais do teu sangue, acima de tudo, cuidar um pouco mais da tua saúde. Dr. Kleuber, obrigado pela honra de poder estar te auxiliando aqui hoje, tá? Nos vemos em breve em uma próxima reunião. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado pela live. E a todos, uma excelente noite e sejam muito bem-vindos a esse projeto de família. Tchau, gente. Uma boa noite a todos.